Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para dar uma dica muito importante de camping que a gente foi aprendendo aí durante esses anos que a gente vem acampando e achamos justo aqui dividir essa experiência com vocês para aqueles que não têm esse tipo de conhecimento, evitar os perrengues aí que a gente tem na hora de acampar. Então, o tema de hoje, como vocês já viram aí na thumbnail, é sobre tipos de specs que a gente pode utilizar no camping. Eu vou aqui, dar uma simples explicação sobre alguns que nós já utilizamos. Então, são specs que a gente tem aqui, que usamos na prática, tá? Pode ser que tenha outros tipos que não utilizamos ainda, mas vamos abordar somente sobre esses que a gente já utilizou e os prós e contras dele. Então vamos lá, para começar aqui, nós vamos por tamanho, tá? Esse aqui é um spec que ele tem 15 centímetros, a gente mede sempre mais ou menos dessa base aqui, essa cabeça a gente não mede aqui de cima, a gente costuma medir aqui, tá? Então esse spec ele tem 15 centímetros, por incrível que pareça, quem pegar um spec desse aqui vai achar que ele é de papel, de tão mole que ele é, de mole não, tão leve que ele é. Ele é um spec de alumínio. Esse spec a gente comprou a nossa tarp que a gente utiliza, temos vídeo aqui para vocês mostrando a nossa estrutura. Quando a gente comprou a nossa tarp, que foi lá no AliExpress, a tarp da Toplander, recebemos esse spec aqui que veio junto com o kit. Ele veio a tarp, ele veio specs, são 6 specs desse, e também vieram as cordinhas, né? As cordinhas a gente acabou não utilizando porque a gente usa elásticos extensores. Então esse spec é muito leve, ele é de alumínio, como eu disse, então quando a gente foi utilizar ele pela primeira vez, a gente até achou que ele fosse amassar, porém ele não amassou. Mas para que a gente usa esse spec? Nunca utilizamos ele para travar a estrutura da barraca. Nós utilizamos esse spec no contorno da nossa ráfia. Então a ráfia, a gente gosta de deixar ela bem esticadinha, apesar de não precisar, mas depois que você coloca a barraca em cima ela trava ali, né? Mas a gente gosta de deixar esteticamente ali bonita. Então a gente coloca nas 4 pontas, né? Estica ela bem, e no contorno dela a gente ainda usa outros specs para dar aquela esticadinha e, como eu disse, ficar aquela aparência bonita, tá? É um spec que eu recomendo para esse fim. Esse também é um spec de 15 centímetros, igualmente ao outro. Esse a gente comprou logo que a gente começou a acampar. Ele é um spec que a gente comprou no Mercado Livre, tá? Esse eu medi aqui de cima, 15 centímetros, e ele é daqueles, como se fosse aquele plástico injetado. Ele é bem resistente, ele é bem duro, dificilmente você vai quebrar um spec desse, e ele é um pouquinho mais gordinho, né? E o formato dele aqui, ele dá uma pressão boa quando você coloca ele no chão, inclusive alguns campings que a gente foi, que o chão dele era muito duro, a gente quase não conseguiu arrancar depois que a gente prendeu ele no chão. Por que eu gostei desse spec? Vocês podem ver que ele tem um furinho aqui, né? E ele tem esse ganchinho, que ele imita esse ganchinho aqui desse spec mais tradicional. Então você pode prender a sua cordinha aqui, tá? E esse furinho, qual que é a finalidade dele? Olha que legal, a gente usava esses elásticos aqui que são os mais comuns que as pessoas usam, né, hoje em dia. E quando a gente prendia a nossa barraca, a gente colocava essa travinha, esse ganchinho nessa bolinha aqui. Vocês podem ver que assim, dificilmente ele vai escapar. Diferente de você colocar ele nessa parte de baixo. Então ele pode, né, ter essa escorregadinha aqui, assim como esse outro spec aqui mais comum. Isso aqui, foi um dos fatores que a gente mudou hoje em dia nosso jeito de colocar os specs nos nossos elásticos, e eu vou mostrar mais adiante. Então, esse é um spec que eu recomendo muito, tá? Ele é muito bom nessa questão para quem usa esse tipo de elástico extensor. Essa bolinha ele ajuda muito na segurança. A gente sabe que à noite é perigoso, né? Então, se você usa esse tipo de elástico extensor e não utiliza esse tipo de spec que dá para você ter uma segurança maior no gancho, se você usa esse daqui e por um acaso você não jogar ele até o final lá, mesmo jogando ele corre risco de escapar, a gente recomenda que à noite você coloque algumas identificações no extensor elástico.
pode ser aqueles macarrão que a gente usa na piscina, como fosse aquela boia, né? Corta ela no meio e coloca em alguns pedaços assim, algumas fitinhas coloridas, porque à noite a gente já teve essa experiência, tá? De uma criança tropeçar nesse elástico aqui que a gente usava e a criança caiu. Graças a Deus, e a gente usava esse tipo de spec aqui, não era esse, mas era o mesmo formato, graças a Deus não se soltou aqui. Então, ela estava bem esticada, só foi o tombo que a criança levou mesmo. Mas para evitar esse tipo de acidente, esse spec eu recomendo para esse tipo de elástico, né? Para poder fazer essa trava aqui. E nessa extensão aqui do seu elástico, você colocar algumas identificações aqui coloridas de preferência para que à noite as pessoas enxerguem. De dia também, né? Mas de dia é mais fácil para enxergar. Então, falamos aqui desse spec de alumínio que tem 15 centímetros e esse spec que é tipo um PVC, né, injetado, que ele tem essa opção desse gancho de baixo e essa bolinha aqui também, tá? Recomendo muito usar essa bolinha. Compramos esse no Mercado Livre, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos um outro spec, esse já é de 17 centímetros. Esse spec, se você procurar no Mercado Livre ou até na própria loja da Náutica, tá? Nós compramos, ele é da Náutica, mas vende também no Mercado Livre. Ele é um spec que tem 17 centímetros. Porém, eu não recomendo esse spec, tá? Ele é muito fino, muito fino. E na maioria das vezes que a gente usou, ó, não sei se pelo vídeo dá pra ver, ele tá até meio torto, tem uns que até envergou no meio. Na maioria das vezes eles amassaram, tá? Então, não recomendo esse tipo de spec, ele é muito fininho e ele é vendido como um kit, que ele é da Náutica, tá? Ele vem junto com a cordinha amarela e vem esse kit aqui, se eu não me engano 12 ou 15, né, unidades que vem, se eu não me engano. Para que eu utilizo esse spec hoje? Para aquele primeiro item que eu falei, a gente coloca no entorno da nossa ráfia para deixar ela bem esticadinha. Isso depende do piso do camp, porque se ele for muito duro, ele não entra. Então, aí eu utilizo mais esses outros aqui. Como a gente tem duas tarpes, né? Então vieram 6 em cada, eu tenho 12 desse. Então eu consigo espalhar no entorno da ráfia e ele é bem resistente, tá? Não amassa. Esses são os specs comuns que eu mostrei para vocês. Agora vou mostrar 2 specs que mandamos fazer. Esse sobre encomenda, tá? Nosso amigo João que fez num serralheiro lá que é amigo dele. E esse é o spec que a gente utiliza hoje, tá? Medindo do corpo, também possui 15 centímetros. Por que mandamos fazer esse spec? Além, né, de ele ser muito resistente, o material dele é um ferro bem grosso, ele também tem essa cabeça aqui, que ela impede de acontecer aquele tipo de acidente que eu falei para vocês, né? Que é esse gancho escapar. Mas a gente não utiliza mais esse tipo de elástico. E aí eu vou mostrar para vocês o outro tipo de elástico, que esse aqui a gente mandou fazer também, e ele utiliza esse mosquetão aqui, que você tem essa opção de abrir e fechar aqui, e aí ele fica lacrado. Então a gente utiliza ele aqui, ó, e isso aqui jamais vai escapar. Então esse tipo de segurança para a gente que acampa e para os demais campistas, tá? Porque a gente sabe que à noite é um perigo, isso principalmente para criança, principalmente para quem bebe também. Então, esse spec hoje é o que a gente mais utiliza. Esse tem 15 centímetros. É importante, tá? A gente salientar aqui que a forma com que você coloca esses specs no chão, ela também ajuda na segurança da sua estrutura e dos demais campistas. Então, se você utiliza o seu elástico lá, dessa maneira aqui, nesta posição, você nunca pode deixar seu spec acompanhando a mesma posição do elástico. Você sempre prende ele nesta posição aqui, que em média aí dá uns 45 graus da posição dele aqui lá no chão. Então, recomendo isso, tá? Prendeu lá no chão o spec nesta posição, nunca acompanhando aqui, porque assim ele fica mais fácil de vir uma chuva forte, um vento, ou alguém esbarrar e ele... Olha o barulho. E ele se soltar, tá? Então, atente-se sempre à posição do spec. Também não recomendo colocar ele reto assim. O recomendado é isso, no sentido contrário do que está o elástico ou a cordinha, e 45 graus nesta posição aqui, tá bom? É o que a gente recomenda. E esse aqui, na maioria dos campings que a gente vai, a gente utiliza esse, tá? Mas já precisamos usar este outro aqui.
que é igual a este, porém esse aqui tem 27 centímetros. É um spec gigante, gigante, gigante. Para que a gente mandou fazer esse spec aqui? A gente ainda não foi, mas pretendemos ir acampar na praia. Na praia a gente sabe que o piso já é mais molinho, né? Mais fofo. Então, se você tem um corpo do spec maior, você consegue dar uma resistência maior para que a sua estrutura, né, a base da sua estrutura que você vai travar em todos os elásticos, para que elas não se soltem, né, em caso de chuva, em caso de ventania forte, principalmente praia que é bem aberto, né. Então, esse é o tipo de spec que a gente utiliza. E também pode ser utilizado em campings que o chão, o piso dele também é meio fofo, né. A gente já foi em alguns campings que o piso parecia uma rocha, mas já fomos em camping que a gente martelou o spec, a gente nem precisava de martelo. A primeira martelada que a gente deu, a gente viu que não havia necessidade, e era só você vir com a sola do pé aqui, ó, e você já conseguia empurrar ele até o final. Então, quando você for num camping que o piso for muito, o terreno ali, né, for muito fofo, esse tipo de spec maior, ele vai te dar uma resistência maior, e aí dá uma segurança maior também lá, para que sua estrutura ela fique bem, a gente usa especada, né? Fica bem presa ali no chão, né? Porque a gente sabe que a gente está num lugar que pode ventar bastante. Então, esse maior aqui eu recomendo para campings que o piso é muito fofo, né? E praia. Praia é spec grande. Apesar de a gente não ter acampado na praia ainda, mas dicas de muitos amigos aí que já acamparam, quanto maior o spec, melhor. Então, aqui temos 26, quase 27 centímetros de spec, tá? Então, essas são as dicas dos specs que nós já utilizamos, que nós temos, que nós recomendamos, e o único que eu não recomendo é esse aqui, que é da Náutica. Deve ter outros aí, de outras marcas também, que são fininhos assim, nunca utilizei, mas esse é o que eu não recomendo, tá? O único que eu não recomendo é esse. Esse aqui de alumínio, eu acho que vocês não vão achar para vender, porque ele vem num kit, né, da Tarp, e como veio lá da China, eu não sei se isso aqui vende separadamente, talvez venda só nos kits que vem com a Tarp. Beleza? E o que eu utilizo na barraca? A barraca eu uso os specs que vem na barraca, tá? Por isso que eu não coloquei aqui. Então, os specs a gente só usa a barraca da Queixo, nós temos 3. Todos eles nós utilizamos os specs próprios que vieram na barraca. Não sei na praia, como eu disse, a gente não acampou, de repente se a gente sentir que aqueles que a gente utiliza em volta da barraca, que são da barraca, se a gente vê que ele está meio fofinho, a gente tem muita quantidade desse aqui, que a gente mandou fazer bastante. A gente mandou fazer aí uma quantidade que sobra e dá para usar até se precisar usar na barraca. Mas aquele a gente costuma não mexer, tanto que eu nem tiro de lá, eu deixo dentro da barraca mesmo, do jeito que veio quando a gente comprou, e a gente utiliza aqueles mesmo, tá? Então, essas são as dicas sobre os specs, sobre como utilizar os specs, né, no caso da posição que a gente indicou, e no caso de qual tipo de spec a gente recomenda aí. Recomendo, se vocês puderem achar um serralheiro, isso daqui, ó, é chave, tá? Porque, olha, isso aqui quando escapa, a gente já teve experiências de escapar montando. E isso aqui é uma arma que, olha, pode fazer um estrago, tá bom? Espero que vocês tenham curtido as dicas. Se tiver algumas dúvidas aí, manda pra gente. A gente vai começar a gravar alguns vídeos sobre isso aí pra poder ajudar a galera, beleza? Não se esquece, se inscreve no canal, curte o vídeo aí, compartilha e vem acampar com a gente.